Bem-vindos ao 9º episódio do Bitcoin Talks. Hoje vamos abrir com uma notícia menos agradável, que é o hack do exchange Bybit. Isto já não é uma notícia do dia de hoje, é uma notícia exatamente da semana passada, do final da semana passada, em que tivemos um hack, e eu acho que é importante refletirmos um bocadinho sobre este hack, as consequências que teve no mercado e analisar o que é que ele significa para as criptomoedas. Vocês sabem que aqui no Bitcoin Talks nós falamos do que é positivo e do que é negativo e não queremos ter palas nos olhos, nem queremos ter os olhos fechados relativamente àquilo que as criptomoedas têm de bom ou de mau. E, portanto, se neste momento temos algumas coisas menos interessantes ou menos positivas nas criptomoedas, vamos falar nelas, vamos abordá-las, porque é assim que nós evoluímos e é assim que qualquer mercado e qualquer tecnologia ou qualquer moeda pode aprender com aquilo que acontece. Acredito que nas criptomoedas existem algumas coisas que terão que mudar ao longo dos anos, nos próximos tempos, se queremos que esta nova economia ocupe espaço preponderante na economia mundial e, portanto, se nós não tivermos aqui o espírito crítico para poder falar do bom e do mau, não vamos evoluir e vamos só ser uma área lateral para sempre. Então, vamos lá saber. Para já, tanto quanto sabemos, este pode ser, e é provavelmente, o maior golpe de sempre na história das criptomoedas. O maior golpe no sentido do maior hack, o maior roubo de sempre de criptomoedas. Isto foi feito através de uma transferência que a Bybit fez de uma cold wallet para uma hot wallet e, portanto, nesse momento da transação foi roubada uma quantia de 401 mil Ethereums. Isto é um valor muito elevado, como vocês sabem, e quer dizer, é alto, não pela cotação de Ethereum, porque ela não está nos valores mais altos de sempre. O Ethereum está agora abaixo dos $3.000, mas, enfim, são aqui uns bilhões jeitosos roubados numa única transferência e que representam um peso muito grande naquilo que são as poupanças ou as carteiras do próprio Bybit. O Bybit é, ao que averiguamos, o segundo maior exchange do mundo, creio que é a seguir ao Binance, o que tem maior liquidez. E isto foi feito através de um roubo. Eu tive a oportunidade de ver algumas declarações do próprio líder do Bybit, e isto foi feito no momento em que passavam Ethereum, abriram a carteira de Ethereum e confirmavam uma transferência normal. Portanto, o objetivo era fazer aqui uma passagem normal, que muitas vezes é feita e que desta vez foi hackada. Eles têm um sistema de multisig, portanto, usam vários users para fazer as assinaturas e a wallet foi comprometida. Ainda não foi confirmado 100% como é que isto aconteceu e se calhar não vão querer confirmar exatamente como é que isto aconteceu, até porque a própria exposição da fragilidade que foi explorada vai acabar por de alguma maneira também partilhar aqui alguma fragilidade futura do sistema. O que acontece é que ter um sistema de multisig cria logo à partida uma fragilidade humana, não é? De termos várias pessoas que são humanos a autorizar smart contracts e a autorizar transferências. Aqui, ao que eu percebi e subentendi também dentro das palavras do líder do exchange, parece-me que houve aqui um exploit que teve mais a ver com o utilizador do que propriamente com o sistema ou com o hack de uma carteira. A carteira não foi hackada em termos de descobrirem nenhuma peça, e aquilo que é preciso perceber é, para haver um hack deste tipo, tem que ter sido fragilizadas ou várias coisas ao mesmo tempo, ou pelo menos uma delas de forma massiva. Ou estamos a falar de alguém que internamente ou a fragilidade foi alguém que praticou aqui um inside job, ou a fragilidade foi a nível do hardware que eles usam para fazer estas transações. Portanto, estamos a falar de hardware que foi comprometido, ou estamos a falar de uma forma de engenharia social, que me parece uma grande probabilidade, muito elevada e afetando várias pessoas.
Aqui, de alguma maneira, o que aconteceu em termos concretos foi ter... isto foi um ataque muito sofisticado, portanto, o que conseguiram fazer foi afetar uma carteira que era uma carteira offline. Essa carteira, quando foi conectada, os hackers manipularam o interface de assinatura, fizeram com que as pessoas que assinam aprovassem uma transação maliciosa e transferiram 401 mil Ethereums para uma wallet dos hackers e, portanto, estamos a falar de 1,5 bilhões transferidos assim, num abra-olhos, para uma carteira desconhecida até à altura. E que aparentemente será de hackers, segundo se diz, conectados com o governo da Coreia do Norte. Este grupo é um grupo também conhecido e este ataque chama-se cold phishing, portanto é um tipo de ataque com interfaces que é usado em interfaces e que acaba por mostrar informação errada a quem aprova. Portanto, no fundo, a pessoa que aprova as transferências está a aprovar uma coisa que está a ver, mas por trás não é essa coisa que está a acontecer em sistema. E aqui, enfim, percebemos que o Benzu ficou, Benzu, o líder do Bybit, ficou bastante encavacado e bastante comprometido com isto. No entanto, a maior preocupação do Benzu foi rapidamente vir a público. 3 horas depois deste ataque, ele estava a fazer declarações abertas para canais abertos, esteve no YouTube e etc. E podem também encontrar essas declarações do Benzu, a dizer que, pronto, para ele o importante é agora ir investigar o que se passou e criar seguranças em volta disto, mas também o mais importante da mensagem que ele queria passar era a ideia de que todos os utilizadores do Bybit estão seguros, de que não vão perder nenhum dos seus fundos e de que eles estão protegidos os clientes estão protegidos por seguros e por contingências de 1 para 1 e que, portanto, há zero perdas naquilo que se passou. E que vão, obviamente, haver agora consequências em termos de lentidão, porque algumas das wallets ou algumas das transações vão ser bloqueadas, foram bloqueadas no Bybit durante algum tempo. Isto gerou também problemas de liquidez, porque havendo aqui um bloqueio a algumas transferências também houve um freeze. Isto retira liquidez. Obviamente que isto afetou também os outros mercados de outros exchanges, porque passa a haver uma imparidade num mercado mais parado, com pouco volume, com um mercado que esteja com grande volume e grande transação. Portanto, começa a haver aqui imparidades e para não dificultar isso e não criar aqui mercados paralelos de exploração desta imparidade, chegaram mesmo a congelar aqui as transferências no Bybit. Roubaram, para terem uma noção, 401 mil Ethereum é muita coisa, ok? É mais, segundo consta, é mais do que o próprio Vitalik tem, Vitalik, criador do Ethereum, é mais do que ele tem, é mais do que tem a fundação. Portanto, neste momento, esta é provavelmente a maior carteira de Ethereum do mundo. E este roubo correspondeu a cerca de 70% do Ethereum que o Bybit tinha. Segundo o próprio Benzu, eles armazenam nas suas cold wallets cerca de 70% do Ethereum e deixam cerca de 30% em hot wallets, e esta era a carteira principal de Ethereum deles, portanto foi esvaziada totalmente. Ora bem, o que é que isto significa? Em primeiro lugar, isto cria o tal FUD, não é? O tal medo, incerteza e dúvida, mas há uma coisa muito engraçada que eu percebi durante o fim de semana, é que, apesar disto acontecer, disto ser falado e de estar por todo o lado, portanto, não foi propriamente uma coisa encoberta e escondida por ninguém, isto foi falado publicamente, o próprio Benzu veio falar publicamente sobre isto, portanto, não há aqui nenhum mistério. E aquilo que se percebeu é que este ataque do Grupo Lazarus não teve uma consequência no mercado imediata e não teve uma grande consequência nas cotações. Nós hoje estamos com cotações bastante abaixo do que estávamos na semana passada e o mercado tem estado em queda, mas não foi minimamente um choque do mercado que pudéssemos dizer que o mercado caiu, da maneira que caiu, por exemplo, quando foi com o FTX no último ciclo. Portanto, isto é curioso ver que o medo afetará muito o mercado, afetará muitos investidores, mas se calhar já temos aqui um core de investidores que já não se deixa afetar por este tipo de notícias, porque se sabe
o que está em causa e já se sabe analisar as notícias. Isto é engraçado, porque talvez neste ciclo estejamos a ver uma maior maturidade dos investidores e uma maior segurança naquilo que estão a fazer. Isto são sinais interessantes. Obviamente que é uma conclusão que se tira só dos factos, não é? Do facto de que o mercado não caiu e, portanto, se não caiu é porque não entramos todos no panic sell, o que é interessante. E que é muito diferente dos outros ciclos. Nos outros ciclos, sempre que houve uma destas notícias, o mercado caiu muito mais rapidamente e caiu para valores muito inferiores. Portanto, também é engraçado, se quisermos contrastar, que parece que a cada ciclo tem que haver aqui uma desgraça no mercado, e a história repete-se a este ponto. Tivemos, nos primeiros ciclos, tivemos as questões do mercado da Luna, não é? Da queda da Luna, que liquidou brutalmente o mercado todo. Depois tivemos também o FTX no ciclo passado. Agora temos o Grupo Lazarus a conseguir secar completamente uma carteira de Bybit, portanto, de um dos maiores exchanges do mundo, que não é tão popular na Europa, mas é muito popular na Ásia. E é engraçado ver, é engraçado que não tem piada nenhuma, porque aposto que a Bybit não está muito satisfeita com aquilo que sucedeu. Como é óbvio, isto vai ser um rombo nas contas, mas não deixa de ser curioso que haja sempre aqui um acontecimento de grande magnitude cada vez que estamos em ciclos. Eu não fui encontrar os timings em que ele aconteceu. Se alguém foi, ou se alguém o fizer, mandem-nos um comentário e enviem-nos aqui para o Bitcoin Talks. Mas é curioso ver que acontece sempre uma destas situações. Em termos práticos, é isto que aconteceu. Em termos do mercado em si, também já percebemos que não tem sido afetado brutalmente por isto. Também não acredito que o que estamos a ter agora seja uma reação tardia a esse acontecimento. Acredito que estamos aqui talvez numa dúvida, e se calhar esta movimentação que estamos a ver do mercado tem a ver com muita dúvida e com uma quantidade de pessoas a achar que talvez tenham acabado os grandes ciclos e talvez não aconteça uma alt season. Enfim, vamos continuar atentos a tentar perceber o que é que acontece. Num tom completamente diferente, queria falar aqui sobre fundos soberanos. Em primeiro lugar, acho que era importante também enquadrar o que é um fundo soberano e falar um bocadinho sobre esta coisa, porque agora eu acho que nos próximos tempos, tanto em cripto como noutras coisas, vamos ouvir falar mais vezes sobre fundos soberanos. E o fundo soberano provavelmente vai ter um peso grande no que tem a ver com criptomoedas, assim como teve ao longo da história noutros ativos. No ouro, nos próprios ativos financeiros. Já vamos ver como é que isto tudo foi afetado ao longo dos anos. Aquilo que ninguém tem vindo a falar a público sobre como é que acontece é as raízes das coisas. Vamos lá ver então o que é um fundo soberano. Fundo soberano, normalmente os Estados criam fundos soberanos com o intuito de melhorar a vida dos cidadãos. Imaginem um bom fundo soberano que pudesse ser um investimento estatal, portanto, é um Estado que decide começar a ter um fundo que faz investimentos, e o objetivo desses investimentos seria, no longo prazo, cuidar da vida financeira desse governo, desse e dos governos vindouros, portanto, do Estado em si, não no curto prazo, mas pensando numa ótica de muito longo prazo. Pensar que o nosso Estado investisse poderia, à partida, fazer-nos pensar duas coisas interessantes. Uma, tenderíamos a não ter déficits governamentais, portanto, tenderíamos a não ter despesas maiores do que as receitas, porque tínhamos um fundo soberano que poderia cobrir ou contribuir para investimentos que os governos fizessem, e também poderíamos ter um sonho que acho que todos os portugueses gostariam de acreditar mais do que acreditam hoje, que era cobrarmos menos impostos. Portanto, um fundo soberano serviria para um governo, em primeiro lugar, saber investir bem, poupar, ajudar os seus cidadãos a poupar e ter aqui uma capacidade de investir e melhorar a infraestrutura. Ora bem, isto é o ouro sobre azul, não é? Se nós tivéssemos um Estado que investe e que pega nesse dinheiro, melhora as nossas infraestruturas, cria novas infraestruturas e que ainda nos ajuda a poupar menos, pagando menos impostos,
podendo nós poupar no nosso bolso também, isto levaria à ideia de que tanto o Estado como nós estamos alinhados numa ideia de poupar e ter um futuro melhor que o presente. Isto é muito interessante e eu até gostava de espalhar esta mensagem ao vento e tentar que isto conquistasse mais pessoas. Infelizmente não é assim que nós trabalhamos, muito menos em Portugal, mas existem alguns governos pelo mundo fora que já aderiram a esta ideia e já criaram fundos soberanos. O primeiro deles, tanto quanto eu consegui pesquisar, foi o Kuwait. O Kuwait terá sido o primeiro a criar até o cunho da própria expressão do Sovereign Wealth Fund, e que é uma ideia que se foi expandindo para outros países. O segundo e um dos mais populares do mundo é o fundo da Noruega. A Noruega tem, tanto quanto se sabe, é o maior fundo soberano do mundo, que tem 300... tem uma poupança equivalente a 300 mil dólares por habitante. Portanto, se o fundo norueguês neste momento quisesse distribuir todo o dinheiro que já conseguiu gerar ao longo dos anos, conseguiria oferecer 300 mil dólares a cada norueguês. E este fundo também já tem uma função, como eu aqui sonhei que poderíamos ter no Fundo Soberano. O Fundo Soberano da Noruega também já tem uma função de suportar hoje em dia 20% do orçamento da Noruega. Portanto, todos os anos 20% do orçamento da Noruega é suportado pelo Fundo Soberano e não pelos impostos dos cidadãos. Portanto, temos aqui uma situação engraçada, em que dinheiro gera dinheiro e ajuda a que todos estejam melhor financeiramente. Este fundo tem 1,7 trilhões de dólares em ativos. Este número eu sei que são muitos zeros e é muito difícil de perceber, mas 1,7 trilhões em ativos financeiros é uma barbaridade, ok? Este fundo já existe desde 1990, portanto não começou ontem. São já 35 anos à frente de Portugal num fundo soberano. E agora pasmem-se com o dado mais incrível: tem 1,5% de todas as ações globais. Este fundo não investe só em ações nacionais, não investe só em ações europeias, não investe só em ações americanas, investe por todo o mundo e tem 1,5% de todas as ações globais. É uma barbaridade e no fundo acaba por ter 1,5% vá à zona de toda a economia mundial cotada em bolsa, o que é incrível. Inclusivamente, já agora, este fundo até tem indiretamente investimento em Bitcoin, porque investe também em empresas como a Strategy e outras plataformas cotadas de cripto, como a Coinbase e qualquer outra, como por exemplo a Exodus. Este fundo, ao deter ações dessas empresas, acaba por investir indiretamente ter investimento no mercado cripto. Ora, vamos lá. A China também já tem um destes, um fundo soberano, desde 2007, que se chama China Investment Corporation e que tem 1,35 trilhões de dólares em investimentos, e isto é distribuído por empresas tech, investimentos em infraestruturas na Europa, na Ásia e startups nacionais na área de blockchain, inclusivamente inteligência artificial e semicondutores. Portanto, já estão a ver aqui o tipo de investimento que estas corporações estão a fazer, neste caso China Investment Corporation, mas já existe aqui um conhecimento e uma aposta no futuro brutal que vai garantidamente aqui melhorar a vida futura de todos os habitantes destes países. Mas não é tudo. Existem mais países também com fundos soberanos, nomeadamente Abu Dhabi, que é o terceiro maior ao que parece, e que não há muita informação sobre o fundo da Abu Dhabi, o fundo governamental da Abu Dhabi, mas é muito mais baseado em secretismo, porque é uma realeza e funcionam de outra maneira as coisas. Mas sabemos, como eu disse na semana passada, que acabou de comprar até Bitcoin para o seu fundo soberano também. E que irá aumentar provavelmente este investimento nos próximos tempos. Neste momento temos os Estados Unidos a quererem criar também um fundo soberano. O Trump tem falado insistentemente sobre isso, que quer criar o mesmo para os Estados Unidos. E que não só tem aqui um dado interessante
que é os Estados Unidos também estão em dificuldades financeiras e isto leva a que, enfim, se queremos planear um futuro melhor, temos que, obviamente, criar aquilo que não foi criado até ao momento. Temos que fazer diferente, não é? Para quem não saiba, os Estados Unidos não têm excedente orçamental desde o ano 2001 e, portanto, são 24 anos sem excedente orçamental, que não era típico na história dos Estados Unidos. E estão, nesta altura, com uma dívida de 36,4 trilhões de dólares. Ok? Portanto, nem sequer... isto é incalculável, é um valor incalculável. Aliás, na realidade, se fosse qualquer outra instituição, estaria falido. Os Estados Unidos, na realidade, já deveriam ter aberto falência e só não abriram falência porque a capacidade de se endividarem é uma coisa que é decidida e é determinada pelo Congresso. E o que acontece é que se não tivesse sido aumentado o patamar superior do quanto se podia endividar, já teria falido. Já teria que ter declarado bancarrota. Portanto, só continua a existir porque foi aumentada a capacidade de endividamento, porque na verdade a dívida ultrapassou aquilo que era possível endividar. E portanto, na verdade, também eu acho que há uma pergunta que se deveriam fazer e que nós nos deveríamos fazer todos, que é, os Estados são as únicas entidades, ao que me parece, que se podem endividar para sempre. E que se um Estado, se uma pessoa se endividar para sempre, não é? Vai haver um dia em que é chamada à razão e vai acabar por ter que deixar de continuar a alimentar essas políticas de endividamento e vai ter que liquidar essa dívida, ou eventualmente vai presa ou vai ter que fazer alguma coisa. Mas há um fim para isto. E aquilo que não há um fim é para um Estado que se continua a endividar constantemente. Portanto, temos regras diferentes e as regras económicas que se aplicam a toda a economia não se aplicam a um dos players da economia, que é o Estado. E, portanto, isto é muito estranho, que a economia toda se baseie em ideias que são universais, mas que afinal não são assim tão universais, porque há elementos dentro deste próprio ecossistema económico que funcionam nele, que investem nele e competem também dentro dele, mas que afinal têm regras diferentes, porque estes podem se endividar para sempre. Isto é uma reflexão que eu acho que mesmo ao lado disto que diz respeito aos Estados Unidos é importante nós percebermos. E aqui vemos então no plano do Trump uma tentativa de tentar sair deste fosso que está a ser escavado todos os anos, nos últimos 24 anos, constantemente com déficit governamental e com valores incalculáveis para a história dos Estados Unidos. Então há aqui 3 estratégias que estão a tentar ser combinadas para tirar os Estados Unidos deste lugar. E há 3 coisas possíveis de fazer. O Trump não está a fazer todas elas, está a optar especialmente por 2 delas, creio eu, mas as 3 coisas que pode fazer são: 1, aumentar impostos; 2, aumentar tarifas; e 3, imprimir mais dívidas e vender ativos. Portanto, pode imprimir dívida e pode vender património. É isto que pode fazer. Ora bem, o Trump normalmente gosta de fazer tudo à grande, não é? Então, à grande está a mexer nas tarifas e está a querer criar aqui um patamar diferente de ponto de partida para negociar tarifas. Portanto, vai querer, obviamente, melhorar a posição dos Estados Unidos neste negócio internacional. E, por outro lado, sendo também tudo à grande, o plano dele é criar um fundo governamental e quer passar o fundo da Arábia Saudita rapidamente. Eu não falei do fundo da Arábia Saudita até agora, mas podem saber que tem 1 trilhão de dólares no fundo da Arábia Saudita. Portanto, quer rapidamente escalar para ser provavelmente um dos top 5 fundos governamentais no mundo. Isto é interessante, é uma ideia que eu acredito que depois de popularizada, primeiro há de ser criticada, não é? Até especialmente porque ela vai exigir ações que são menos populares. Para criar o fundo vai ter que haver dinheiro, não é? E para criar esse fundo vai ter que se mexer em coisas que são incómodas. E como é óbvio, o Trump vai mexer em coisas incómodas com este fim de criar este fundo. Vai ser pouco popular ao início, vai ser atacado, a seguir as pessoas vão estranhar e depois entranhar, e portanto acredito que em breve vamos ver outros países ou outras geografias. Espero eu que, mesmo que tarde, como sempre, a Europa possa pensar numa coisa destas, mas obviamente que este tipo de decisão pode trazer aqui
um futuro melhor também para a Europa. Vamos ver. Talvez não, porque se calhar vamos tarde demais e depois vamos fazê-lo mal feito. Portanto, se calhar não vai funcionar. Uma ideia engraçada também, para quem acompanha a parte mais empreendedora das empresas e etc., e também para quem acompanha as telenovelas mediáticas, o TikTok, estando nesta altura perante uma indicação de iminente fecho, uma das soluções que o Trump colocou como possibilidade era este fundo governamental adquirir o TikTok como parte do seu investimento. Ora bem, vou pôr isto já de duas formas. Claro que isto, se calhar, muita gente começa já a ferver e a colocar os seus clubes futebolísticos em cima da mesa, porque isto só tem a ver com eu sou destes ou sou daqueles. Vamos tentar ver aqui duas partes de forma crua, simples e imparcial. Em primeiro lugar, o TikTok é um excelente negócio tem lucros incríveis e que tem potencial incrível como empresa e que tem uma base de utilizadores brutal nos Estados Unidos e, portanto, é obviamente um ativo interessante. E isso poderia ser interessante para um fundo governamental. Por outro lado, se um fundo governamental comprar uma empresa ativa e ainda por cima uma empresa de mídia e ainda por cima uma rede social, parece-me que aqui há um possível conflito de interesses a longo prazo e, portanto, parece-me que não é muito interessante a ideia. Parece-me uma ideia interessante economicamente, para quem só olha para o número e para o que é que deveria fazer pragmaticamente com o dinheiro. Agora, há aqui detalhes dentro disto que me parecem perigosos, porque depois eventualmente poderíamos ver governos a querer, cada governo que tomasse posse iria querer influenciar um dos ativos do Estado, que era o TikTok, não é? E portanto parece-me que uma posição de 50% no TikTok não era a melhor ideia, porque iríamos ter constantemente o fantasminha de haver muita manipulação de informação dentro de uma das maiores redes sociais do mundo e seguramente dentro de uma das maiores nos Estados Unidos, provavelmente será a maior dentro de poucos anos. Eu não acredito que o TikTok vá ser adquirido, mas não deixa de ser positivo para pessoas que pensam vermos ideias a aparecerem, vermos novas ideias a aparecerem, porque muitas ideias não vão ser boas, muitas ideias vamos poder pegar nelas, ridicularizar e dizer mal, mas é importante que quando aparece nova energia numa coisa, haja uma energia de criar, de olhar para todo lado, de olhar para todas as possibilidades e de considerar as possibilidades e depois então sim, começar a filtrar quais é que trazem mais problemas, quais é que trazem menos problemas e quais é que nós devemos avançar e apostar fortemente. Esta atitude é uma atitude que aqui na Europa e muito menos em Portugal nós vemos isso acontecer zero, não é? Nós andamos a discutir coisas há 30 anos, andamos a discutir um novo aeroporto, onde é que é o sítio do novo aeroporto há 20 e tal anos e nem isso fazemos e portanto acredito que tem pouco a ver com esta energia e acreditem que qualquer empreendedor aquilo que gosta de ver é coisas a acontecerem, porque parar, ter dinheiro parado, ter economias paradas e ter mais gente a dizer para não se fazer nada do que a fazer-se alguma coisa é morrer. E, portanto, não há aqui nenhuma agenda de devemos comprar empresas ou o Estado português deve comprar empresas. Aliás, eu sou contra a participação do Estado em economia. E acredito que o Estado deve ser um regulador, mas acho que é muito interessante vermos aqui ideias de como é que o Estado pode, no mínimo, resolver os seus problemas. Eu já nem digo resolver os problemas dos outros, digo resolver os seus próprios problemas. E isso era interessante, e era interessante vermos ideias a nascerem e ver ideias a serem debatidas com algum atrevimento, com algum arrojo, com alguma capacidade de nos colocarmos em jogo. Em vez de ser só um jogo do empurra e do dizer mal das ideias dos outros, termos aqui uma energia de criar. Então, pronto, em relação aos Estados Unidos, da mesma maneira, também não irei, obviamente, ter uma opinião de querer julgar e dizer mal das ideias que aparecem, porque no meio de 10 ideias, se calhar menos boas, haverá uma ou duas aproveitáveis que podem ser implementadas e eu acho que nos devemos agarrar ao positivo e não andar a chorar pelo negativo. Portanto, esta é a forma como o mundo vai, esta é a forma como isto pode impactar na Bitcoin. Aquilo que eu não passei, a ideia geral, mas que todos vocês devem estar a pensar isto, como é que conectamos isto a criptomoedas, parece-me claro que tendo também a Suíça nesta altura a fazer
um bocadinho uma auditoria ao povo, a pedir opinião ao povo, se deve ou não ter Bitcoin também nos seus fundos. Parece-me interessante e parece-me lógico que muitos destes fundos soberanos tenderão a comprar Bitcoin como ativo. Eu não sei se depois este investimento em Bitcoin passa ou não para altcoins ou para outro tipo de ativos também, vai depender do interesse, da segurança e do sentimento que existem em relação a cada um deles. Cada fundo terá opiniões diferentes, mas garantidamente parece-me que Bitcoin cada vez mais torna-se uma moeda reserva de valor. Ainda que isso tenha o bom e o mau que falaremos num próximo episódio. Agora, como reserva de valor, parece-me que está a acontecer e lá está, se tivermos 1% de Bitcoin nestes fundos, se estes fundos, para além das suas ações todas, do mercado todo, decidirem que daqueles milhões, 1% daquilo vai para Bitcoin, teremos aqui uma alteração significativa também nos mercados. Então fica esta ideia de médio prazo, porque acho que o Bitcoin Talk sempre foi conhecido por falar no médio e longo prazo, por falar no valor e não falar em preço. E, portanto, não é porque o mercado subiu muito ou porque o mercado desceu muito que agora vamos mudar a nossa perspectiva em relação ao mercado. Quero falar sobre uma coisa que, para fechar aqui o nosso ciclo do episódio de hoje, quero falar sobre uma coisa que vai ser falada este ano, que acho que é um dos temas deste ano, que tem passado um bocadinho ao lado da narrativa e que não teve o impacto esperado, mas que pode vir a surpreender, talvez pela precisão. Então eu queria falar sobre o quê? Sobre altcoins e sobre ETFs de altcoins que vão ser discutidos durante o ano de 2025. Ao lado do ETF de Bitcoin, que foi muito polémico, foi muito demorado e que se criou grande expectativa, o ETF de Bitcoin teve uma grande consequência no preço. Embora lenta e demorada ao longo do tempo, teve uma grande consequência no preço, antecipou até a subida deste ciclo, do halving. Tivemos um caso diferente do ETF de Ethereum que não teve uma consequência tão pesada. Aquilo que nós vamos ver agora é, afinal de contas, o que é que vai acontecer em relação aos próximos ETFs aprovados. Eu acredito que neste momento, até com a substituição no SEC, os ETFs vão ser muito mais fáceis de aprovar nas altcoins. E nós temos aqui candidatos de peso e muito diferentes uns dos outros, que são candidatos de peso para ETFs até ao final deste ano. Então nós temos Litecoin como um possível ETF este ano, temos Solana, também ETF de Solana, temos ETF de Ripple, temos ETF de Dogecoin, ETF de HBAR e ETF de Polkadot. Okay? Para quem quiser tirar nota destas chamadas de atenção que eu estou a fazer, será interessante depois perceber que efeitos é que isto teve, ou está a ter, ou vai ter na valorização de cada um destes ativos. Estas semanas não, porque o mercado muitas vezes, quando cai quando cai fica a vermelho, fica todo ele a vermelho e vai ser indiferente. E portanto há muito panic sell e há muitas quedas agora que são abruptas, com percentagens bastante elevadas, e mesmo Bitcoin já está com um valor que já arregala os olhos a muita gente, uns a achar que são saldos, outros a achar que deve vender agora ou não. Estas moedas eu acho que devemos manter o olho sobre elas, porque é interessante perceber se os ETFs vão ou não ter consequências nelas. Pode ter numas, pode não ter noutras. Deixo-vos esta ideia. Deixo-vos também um convite agora no final deste podcast. Vou partilhar aqui em baixo na descrição um link para quem quiser acompanhar o nosso live. Nós vamos fazer um live sobre o jogo que está a acontecer dentro do mercado das criptomoedas. Nós estamos a investir com dinheiro falso dentro de uma plataforma. Dinheiro falso são tokens, é uma plataforma para jogar. Este jogo é gratuito, está a ser desenvolvido na comunidade e estamos a fazer uma competição e que no final vamos ter prémios para os 3 primeiros vencedores. É muito giro ver que toda a gente neste momento compete, é para não descer, não é para faturar. Nós começámos todos com 50 mil tokens dentro desta aplicação. E neste momento muito poucos terão acima dos 50 mil com que começaram, portanto é uma corrida para não cair, o que acaba por ser, talvez possa parecer menos engraçado, menos divertido, menos apaixonante, mas na verdade eu até acredito que é
uma das melhores aprendizagens que podemos ter tem a ver com o como não cair. Eu já tenho falado disto ao longo do tempo. Portanto, se quiserem saber mais sobre isto, se quiserem saber os nossos portfólios, se quiserem conhecer outros membros da comunidade e ver este encontro que vamos fazer online, inscrevam-se aqui abaixo numa landing page e depois vão ter acesso ao link para o nosso encontro na semana que vem. Vai acontecer na quinta-feira às 21 horas, na próxima quinta-feira às 21 horas. Portanto, inscrevam-se e assim vão poder conhecer um bocadinho também por dentro a comunidade. Eu e o Rui Queiroz vamos estar presentes, vamos falar dos nossos portfólios, eu vou falar do lugar péssimo que eu estou a ter dentro do jogo e vou explicar porquê. Os meus investimentos no jogo são diferentes dos investimentos na vida real e, portanto, eu estou a testar uma teoria para depois poder falar sobre ela. E vamos falar um bocadinho sobre isto, o Rui vai falar sobre os seus e quem quiser também vai poder partilhar os seus portfólios, porque é que tomou estas decisões e qual é a esperança de estarem nos primeiros lugares, onde vão receber quase 100 euros em prémios patrocinados pela editora Selfie e por nós do Bitcoin Talks. Por hoje é tudo, façam lá essa vossa inscrição e para a semana estamos aqui com mais notícias e mais informação do mundo cripto e não só. A verdadeira literacia financeira é ler livros, é aprender com quem estuda e é escolherem os vossos mentores. Portanto, tenham isso bem presente e tenham atenção ao conteúdo que consomem. Eu acho que é importante qualificarem as coisas e não gastarem demasiado tempo com as coisas erradas. Eu espero que nós, obviamente, se estás a ouvir isto e estás connosco, é porque sabes que estamos do lado certo e confias no que trazemos aqui. Um grande abraço e até para a semana.